Estamos ao vivo, Dali Lagartixa Evoluída, muito boa noite para quem estiver aqui ao vivo e bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo a gravação. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Bruno Mazeto, eu sou psicólogo especializado em psicologia esportiva e eu, junto com a Nádia Quinteiro, que é graduanda em Educação Física, nós idealizamos o Mestres da Cadena, que é a primeira comunidade online de treinamento para escaladores do Brasil. Olha só que legal. E esse é o nosso trabalho, o nosso foco é colocar o seu psico para trabalhar a seu favor, jogando do seu lado quando você estiver na parede. E hoje nós vamos tratar um pouco disso, nós vamos falar sobre a influência desses fatores externos, né? De como isso pode te ajudar ou te prejudicar. E aí nós convidamos aqui, temos aqui o nosso convidado de honra, o Deco, que está participando do reality show lá da HBO, The Climb, assistindo ali os primeiros episódios que já foram liberados. Pra gente ficou bastante claro, chamou muita atenção assim, o quanto esse fator psico influenciou ali o desempenho de alguns atletas. Isso foi algo que nos chamou muita atenção e daí quando a gente conseguiu entrar em contato com o Deco, falamos, cara, vamos falar um pouquinho disso aí. E eu vou colocar ele aqui. Boa noite, Bruno, como é que estamos por aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Ó, temos até a presença de um colega seu de reality. Yeah, Brad, come on, my friend. I can't believe you're live with me, man. Sorry that today we're going to speak Portuguese in this live because the show today we are talking with our Brazilian. Hoje é dia de falar português, galera. Hoje é dia de falar português. Já falei muito inglês no The Climb, que é isso, velho. Pô, 3 meses falando inglês é tempo pra caramba, cara. É bom, né? Putz, é muito bom. Voltei de lá fluente, lindo, maravilhoso, cara. Mas a hora que eu fui ainda tava meio travando um pouquinho nas entrevistas, assim. Deu umas passadas, né? Eu já fui fluente em inglês. Mas muito tempo sem treinar, cara. E aí o Brad até perguntou ali, falou, o que ele está falando? Eu falei, nossa, aí eu fui mandar as mensagens para ele. Falei, dá uma enroscada aqui, que eu não sei explicar umas coisas que eu escrevi aqui. Cara, se precisar de tradutor de escalada, eu tenho uns bons para indicar, viu? A Rosita aí é sinistra. Boa, tem que ser escalador também, senão ferrou, né? Porque é difícil a gente se entender com os brasileiros que não escalam. Tô muito feliz aí que a galera tá entrando. Legal, obrigado aí, pessoal, por estar participando aí da live. Foi um convite muito legal aí do Bruno, do Mestres da Cadena, pra gente conversar um pouquinho aí sobre como que foi o aspecto mental de todo o programa, de tudo, né? E tô ansioso aí, cara, vai ser bem legal o conteúdo. Bastante coisa pra falar pra vocês. Legal. Olha só, vou dizer para você, para a galera que está assistindo, que o seu ingresso nessa live de hoje é apertar o aviãozinho aqui, que está aqui no cantinho, e convidar 2 amigos para vir assistir também, para compartilhar com a gente ao vivo. Manda para a galera que esse é o momento de chamar, enquanto a gente está começando aí. Chegou até o Giovanni da Cruz. Olha aí. Fabião tá botando a vibe ali. Fabião é parceiro meu da fábrica de formas aqui de Curitiba. E, vixe, a gente já tem trabalhado junto faz anos aí já. Melhores agarros do Brasil! Nossa, é isso aí! Muito bom. O Deco, ele é fundador da fábrica de formas, né? Tem um enfoque mais em criação de módulos. A gente trabalha com design focado para projetos de escalada. Então, os módulos são projetos de escalada em pequena escala, de certa forma. A gente trabalha tanto com o mercado desportivo, quanto com o mercado recreativo, vende bastante parede de escalada para criança, né? Colocar no quarto das crianças, fazer um playgroundzinho num condomíniozinho. Vixe, a gente vende um monte para isso daí. A proposta da empresa é viabilizar a escalada, na verdade, né? Tentar tornar a escalada um esporte mais acessível no Brasil. Que bom, cara, que bom. Já dei umas boas fuçadas no site de vocês lá.
Eu estava na dúvida com relação a agarras, Não, se fabricam não, agarras as ou agarras vêm não. tudo do Crux. O Crux é parceirão nosso aí, cara. Boa, boa. Bom, o Deco é Sou curitibano, né? Você é nascido, cara. nascido aí? Nascido e Em criado aqui em Curitiba? Curitiba. Mas o meu sotaque é de todo o Brasil, assim, ó, Nascido não e dá pra criado. explicar o meu sotaque, não. Então já é daquele jeito. É escalador, né? Escalador viagem. Então, não tem um sotaque pesado de Curitiba, né? O sotaque de Curitiba é aquele piá de prédio, né? Que fala, né? Isso, é mais Então, cantado, assim, sabe que Londrina fica no norte do Paraná e eu estou aqui em Londrina já há 20 anos. Demos uma fugida no começo do ano passado, mas acabamos voltando por uns meses. E as pessoas acham muito que Londrina é igual Curitiba, né? Falam, a gente é de Londrina, vocês falam piá, acho que a gente chama os outros de guri, que a gente fala cantado, e não, né? Aqui o sotaque é do interior de São Paulo, a gente fala porta, bom, e porteiro e se portão. cumprimentar o porteiro já tá bom, né? Que o E aí, curitibano nem cumprimentar os outros já tá. cumprimenta, né? Então é complicado essa situação, assim. Eu não- Boa, legal. Sabe que a hora que comecei a assistir lá o reality, né? Os primeiros episódios, eu não tinha me ligado de quem era que estava participando, assim. Eu sabia que tinha 2 brasileiros, eu tinha visto já da Maísa, que a gente conhecia até por um documentário que ela fez há pouco mais de um ano atrás, né? E saiu em alguns festivais no ano passado e tal. Eu conhecia um pouco o trabalho dela. Aí eu vi lá André Braga. Falei, não sei quem que é esse doido, não. Aí a hora que começou, eu olhei e falei, já vi esse cara em algum lugar. Eu falei, Deco. Eu falei, Deco. Eu já vi, cara. Aí eu fui ver no meu perfil pessoal, seguia o seu perfil. Foi Ah, engraçado, cara. Foi bem engraçado, porque foi a mesma reação para vários amigos meus, assim, ó. A hora que eu lancei, tipo assim, o programa foi gravado no final de 2021 e começo de 2022. Só que a gente tem um contrato que não permite a gente estar falando sobre várias coisas e dentro desses termos era que a gente não podia falar sobre o programa até sair o trailer, né? Então eu fiquei assim, 2022 inteiro guardando segredo, sem falar com ninguém, sem contar para ninguém, né? Daquele jeito, só no sapatinho, pouca gente ali tinha um penso, né? pouquinho de conhecimento, alguém sabia alguma coisa, ouviu falar, mas ninguém sabia realmente o que estava acontecendo. E aí, quando soltou o programa, cara, foi um fuzuê desgraçado, assim, ó, foi bem engraçado, assim, ó. Todos os meus amigos, assim, tipo, meu Deus, eu vi você no trailer, era você ali mesmo, eu não acredito, né? Tem gente que acha que tá rolando ainda, que é um reality estilo BBB, que eu tô lá, assim, acontecendo, né? Ah, É bem engraçado, tem várias reações diferentes à minha participação no reality. Foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para mim. Assim, ó. que legal, que legal. E é um reality naquele formato que tem um período de gravação, aí tem toda a edição, uma produção e tal. Então, tem muita coisa que rola antes de realmente Exatamente. sair, né? E esse é até um dos pontos que a gente queria tocar mais adiante. E aí você vai dizendo aí quais são os limites, o que te permite. Se eu puder falar, eu falo. Se eu não puder falar, eu vou falar, pessoal. Não posso dar spoiler, não posso fazer esse tipo de coisa. Espremer aqui, vamos ver o que sai desse negócio. Porque muita gente veio falar com a gente, Deco, assim, recebemos algumas mensagens, ouvimos comentários e tal. O pessoal questionou e perguntou e queria saber mais sobre uma série de coisas, né, com relação a níveis de dificuldade, ao formato, o que pegava mais ali na competição, o que é real, o que é edição, porque reality tem um pouco disso, né? A gente sempre tem uma história que é contada, alguma coisa que é construída e tal, e assim, a gente fica um pouco na dúvida e tal, e por isso que é legal você estar aqui também, porque você pode responder. Mas eu queria começar falando um pouquinho antes. Você já foi, pelo que eu vi de outras entrevistas aqui, algumas informações suas, você já tentou a sorte aí como atleta de competição de escalada? Você chegou a competir? Como é que foi essa carreira aí? Foi longa? Tem informações. Pô, vou tentar ser breve, mas eu sou bem prolixo, então se você precisar cortar, você só faz um sinalzinho aqui que eu tento dar uma acelerada, tá?
Então, assim, Tá, eu quero falar. a minha carreira como escalador começou eu comecei a escalar em 2007, em 2008 eu já participava de competição. Então, tipo, foi uma coisa muito natural para mim essa evolução. Eu era uma criança de 14, 15 anos conhecendo um esporte novo, me apaixonando por um esporte novo e literalmente eu queria, né, tentar evoluir nesse esporte. E a competição era um caminho muito natural, assim, né? Naquela época, no Paraná, a gente só tinha competições de vias, não existia competição de boulder. Eu só fui competir boulder depois de 5 anos, acho, de escalada, assim, 4, 5 anos de escalada. E eu tentei, por muito tempo, seguir a carreira como atleta de competição, né? No começo eu participei, inclusive, com o Anderson Gouveia, da primeira seletiva para a Seleção Brasileira Juvenil de Escalada. Eu não entrei, acabei ficando fora da seleção, mas estava no meio daquele grupinho, escalava junto, era um monte de gente fomentando a escalada de competição no Brasil, um monte de gente nova indo para competições internacionais, assim. Então foi um momento muito bom, assim, para estar inserido na competição. Mas a partir do momento que eu tentei me dar o próximo passo, que era entrar no circuito nacional, de certa forma, entender como é que isso funcionaria, o Brasil teve um período muito caótico, assim, de competições ali naquela... Não vou nem entrar muito em detalhes, porque não vale a pena, mas quem é dessa geração entende. A gente ficou um período sem ter competições, tendo muito pouco, sem ter incentivo para você competir, porque você competia e ganhava um saquinho de magnésio, né, gastava R$ 800 para chegar na competição e ganhava um saco de magnésio. Então, tipo assim, era muito difícil você pensar em ser atleta no Brasil. Né? Os poucos que tentavam, honestamente, tinham só o Felipe Camargo daquela época, daquela geração, que realmente se destacou e conseguiu estruturar uma carreira, conseguiu estruturar um futuro como escalador profissional. Então, para mim, o meu caminho meio que migrou, sabe? Eu fui fazer faculdade, eu entrei na geologia, eu fui fazer intercâmbio, eu fui para a Austrália. Quando eu cheguei na Austrália, eu trabalhei num ginásio de escalada enorme, o maior ginásio de escalada do Hemisfério Sul, como road setter e como atendente. Fiquei 1 ano e meio trabalhando lá, e quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, eu quero muito continuar trabalhando como road setter. Só que em 2015, o road setting era uma coisa muito principiante no Brasil, assim, poucas pessoas entendiam exatamente qual era a função do road setter real, o que um ginásio de escalada vendia como produto. E eu tentei dar muito murro em ponta de faca, não estava dando certo, e a Camila Macedo estava precisando de uma pessoa que trabalhasse com ela a questão técnica da competição. E a Camila é muito amiga minha já há muitos anos, assim, e eu olhei para ela e falei, cara, eu não sou técnico, eu sou road setter. Ela falou, eu não preciso que você seja técnico, eu sou educadora física, eu vou planilhar o meu treino. Você só vai aplicar o meu treino e você vai montar os boulders para eu treinar a competição. Então, nessa oportunidade eu entrei no mundo de treinamento esportivo. A Cami me apadrinhou nesse quesito, então ela me ensinou muitas coisas sobre planejamento de treinamento esportivo, anatomia, biomecânica, cinesiologia. Eu comecei a entender muito melhor o road setting através desse trabalho que eu estava fazendo com a Cami e também estudando muito métodos que os técnicos utilizavam fora do Brasil para treinar atletas, com análise vetorial de movimentos, esse tipo de coisa. Então, acompanhei muito a Cami nesse sentido de competição, então vivi muito dentro da competição. Embora, na minha época, isso não aconteceu como atleta, isso veio acontecer na minha vida, tipo, como técnico mais pra frente, assim. Então, de certa forma, eu tenho bastante experiência com competição, embora não tanto como atleta, né? Não tanto como eu competindo. E aí se meteu agora numa competição bem diferente, né? Então, isso daí foi uma coisa muito doida. Para ser bem sincero, foi uma coisa muito doida esse negócio do programa, mas também porque quando eu voltei para o Brasil em 2015, eu continuei trabalhando como atleta, mas de uma maneira bem diferente do que as pessoas trabalham aqui no Brasil. Pelo menos dentro do ramo da escalada. No ramo do surf existe muito free surfer. No ramo do skate existe muito skatista que só anda de skate e que não participa de competições. O que você precisa fazer? Você precisa gerar conteúdo, você precisa estar envolvido na comunidade, você precisa ser relevante na comunidade, gerar projetos, fazer coisas e literalmente se vender.
Eu passei de 2015 até 2021, ali, a época do programa, tentando me manter também numa vida de atleta, envolvido com marcas, envolvido com produção de conteúdo, envolvido com esse tipo de coisa. Mas eu confesso para você que, tipo, com o sucesso da minha empresa e com outras coisas que estavam tomando um rumo na minha vida, eu já estava meio que largando os bets. E daí veio a vida e fala assim, vai, você queria uma oportunidade, vai, você tá aí faz tantos anos, vai lá, vai, vive um pouquinho. Pode crer, pode crer. É um formato bem interessante, né, cara? Isso foi uma coisa muito bacana. Eu queria, o pessoal que está vendo aí, se estão gostando e querem saber mais dessas informações, faz o seguinte para mim, ó, tem um botãozinho, tem um coraçãozinho aqui embaixo. Afunda o dedo nesse coração, porque o Instagram ele descobre que tem mais gente gostando do assunto e entrega para outras pessoas. E assim a gente, como eu sei, a gente espalha o algoritmo, galera. Crava o dedo nesse coraçãozinho aí, ó, vai. Quem gosta de mim, crava o dedo no coraçãozinho, vai. Bora, galera, bora. Isso. E fala aqui para mim também nos comentários se quem que assistiu já os 3 episódios que já lançaram e quem que não assistiu. Escreve aqui se você já assistiu tudo ou não assistiu ainda. Para a gente saber se o pessoal está por dentro aí. E quem não assistiu, talvez tome uns spoilers aí, porque eventualmente nós vamos esbarrar numa ou outra informação. Então, com toda certeza a gente vai esbarrar em spoilers, né? Então, quem não assistiu, cara, putz, sinto muito. Tá perdido. Ó, uma coisa que algumas pessoas perguntaram é sobre o processo seletivo. Como é que foi, onde se descobriu e como é que foi, assim, se você puder falar resumidamente, assim, qual que foi esse processo, etapas e tal. Perfeito, Bruno. Cara, acho que é a história mais doida da minha vida, porque tudo começou com o blog de escalada fazendo um artigo falando que a HBO estava fazendo um casting para um programa com o Chris Sharma. Quem quisesse, era um casting global. Eu já tinha participado de outros castings para outros programas de TV, então eu sabia mais ou menos como é que era o procedimento. E literalmente eu botei o meu e-mail e o meu nome num formulário que gerou um e-mail de retorno, que gerou uma mensagem, que gerou outra mensagem, que gerou uma ligação, que gerou uma entrevista, gerou outra entrevista, gerou uma série de coisas que foram acontecendo na minha vida até que eu recebi a passagem para estar indo. Assim. Então, literalmente, eu não tive uma confirmação final até 2 dias antes de eu embarcar. Né? Eu estava passando, quanto mais eu passava de etapas, mais eu falava para os meus sócios, galera, passei para a próxima etapa. E eles me zoando, porque não sei o que, o Deco vai escalar com o Cristiano, porque não sei o que, vai conhecer o Jason Momoa, me zoando, e daí eu passava para a próxima. E aí daqui a pouco começou a ficar sério, eu falei, galera, a gente precisa se organizar, cara, porque se eu for, velho, a empresa precisa continuar e a gente precisa continuar dando. Não. Aí começaram a levar a sério o negócio. Estruturamos, organizamos tudo, cara, em uma semana e os caras me mandaram a passagem e eu tinha que embarcar 2, 3 dias depois. E eu fiquei, 2 meses. Depois voltei pro Natal e Ano Novo e depois fiquei mais 2. Não, fiquei mais 1 mês daí. Então, tipo. Tá, por volta de 3 meses. Exatamente. Cara, literalmente é uma super produção. Eu nunca, tipo assim, acho que a escalada nunca teve esse tipo de infraestrutura para captar o esporte. É muito novo. Toda essa hype envolvida com a escalada, assim. O Free Solo, esses documentários grandes que trouxeram essa hype, né, que elevaram essa hype numa grande audiência, eles proporcionaram esse tipo de oportunidade. E o Chris Sharma, cara, ele conseguiu organizar uma equipe com a produtora do Jason Momoa, que é a On The Run, e com a HBO, e literalmente fizeram uma mega produção. Tinha 300 pessoas na Espanha filmando com a gente. Então, tipo assim, entre membros do staff, membros da equipe de segurança, membros da equipe de filmagem, personal assistant, motorista, tudo quanto é tipo de gente
câmera para tudo que é lado, você acordava, tomava café da manhã, vinha um cara, botava o microfone em você, você passava o dia inteiro no microfone, final do dia vinha o mesmo cara, tirava o microfone de você, você falava, beleza, pode descansar agora, posso falar mais nada. Cara, que doideira, né? E realmente assim, acho que deu duas coisas que deram uma boa impulsionada, né? O próprio Free Solo, que foi uma produção que fora da curva, assim, do que a gente costumava ver, né? Os caras ganharam um prêmio até de trilha sonora, assim, em festival, né? Foi bizarro, assim. Muito lindo, né? Muito bonito, com recursos pra caralho, assim, visibilidade fodida, e aí foi pro Oscar, e, porra. E o fato de ter entrado também como esporte olímpico, né, escalada, chamou uma atenção, assim, violenta, né? As pessoas falam, pô, esse troço existe, né? Não é só uns doidos ali que ficam arriscando a própria vida em penhascos estranhos. Tem também. Tem também, mas que realmente o esporte hoje em dia ele é muito mais amplo do que uma visão do montanhismo de antigamente, por exemplo, né, da escalada alpina, que é quando você fala que é escalador, a pessoa pensa, cara, em você subir num pico nevado, assim, é isso aí, né? Mas hoje a noção das pessoas está mudando. Essa popularização da escalada é um passo importante nisso. E o programa, de certa forma, ele teve um propósito muito grande de universalizar essa informação, né? O próprio formato do programa mastigou a competição para que uma pessoa que nunca entendeu, nunca viu, não sabe o que é escalada, entenda o que está acontecendo ali, se envolva com o que está acontecendo ali e depois dessa experiência, a percepção da pessoa com o que é escalado, o que é o esporte, vai mudar. Né? Isso vai trazer muitas pessoas para dentro do esporte. Isso é muito importante para o esporte crescer e também é importante para as marcas identificarem o esporte como um potencial de imagem. O surf está passando em todo bar que você passa aqui, você vai tomar uma cerveja, está passando surf. Não tem um surfista dentro do bar, mas está passando surf porque prende o olhar. A escalada tem o mesmo potencial, o skate tem esse potencial, esporte de aventura tem esse potencial. E a escalada, pelo menos no Brasil, os grandes grupos empresariais, as grandes empresas utilizam muito pouco da escalada no marketing. Né? A escalada tem um potencial de marketing muito grande. Os Estados Unidos está fazendo... A Ford Bronco tem equipe de atleta de escalador. Inclusive a Maísa Lima é atleta da Ford Bronco. Né? Então assim, as coisas estão mudando já em outros países. Né? Agora, acho que o programa ele desperta uma grande oportunidade também para dentro do Brasil para esse tipo de produção, né, de marketing. E eu espero que traga bastante visibilidade para o esporte, que a gente consiga estruturar outras carreiras de futuros para profissionais de escalada que não sejam associados à competição, necessariamente. Porque... teve uma pessoa, inclusive, que mandou aqui uma pergunta na hora que eu abri a caixinha, que ela falou de querer saber um pouco mais disso, né, de fontes, como ser, né, viver de escalada, de outras formas. Era um assunto que eu nem ia chamar muito, mas veio a calhar. E eu acho que é um pouco isso, a gente pensar um pouco mais fora da caixa, de outras formas de aproveitar, né, um esporte tão com apelo visual. Exato, e ao mesmo tempo pensar que você tem que estruturar isso num projeto. Tem muito escalador que acha que escala forte, vai abrir boulder num de mundo, vai cruzar os braços e uma empresa grande vai patrocinar. Irmão, isso não existe, cara. Saca? Você tem que estar bonito, você tem que se expor, você tem que fazer conteúdo, você tem que gerar projetos, criar projetos, tentar estruturar esses projetos, tentar financiar esses projetos, para apresentar esses projetos para patrocinadores. Não é um trabalho fácil, né? E literalmente eu sei que eu passei anos da minha vida fazendo isso e literalmente de não vem sim, daqui a pouco não vem sim, e de pouquinho em pouquinho você vai estruturando a sua carreira, você vai estruturando esse sonho, né, que a gente quer tanto ter, né? E acho que hoje em dia eu estou numa posição que eu posso dizer que eu realizei praticamente todos os sonhos que eu tive quando eu era o jovem escalador que não podia competir porque não tinha competição no Brasil. Hoje eu nunca ia sonhar que eu tivesse uma posição como eu estou hoje. Não, sério, é impressionante para mim. Nossa. E uma coisa que o próprio Decline trouxe e que é interessante é uma diferença de astral que eu acho que tem crescido muito na escalada. Sempre teve um pouco, mas teve uma época que a escalada
era mais sisuda, era um pouco mais fechada, era uma galera mais bronca, uma coisa meio só de machão e tal. E cada vez mais tem se tornado esse esporte de boa vibe, assim, de galera, de incentivo mútuo, né? Eu acredito até que o crescimento do boulder, que é a modalidade que mais cresce, né? Ele seja um pouco responsável por isso também, porque o boulder tem essa característica de uma galera amontoada em volta de um problema e botando pilha. Mas, por outro lado, também o aumento do número de mulheres praticando escalada também é um grande responsável, assim, por mudar essa vibe sisuda, essa coisa meio bronca, meio coisa de, que é só coisa de macho, e mudar até o astral ali no meio, tornar algo um pouco mais amistoso. E a vibe do programa, eu vi, inclusive, estava lendo algumas discussões ali no Reddit, e aí não era nem no Reddit, era um blog gringo que não era de escalada, e a pessoa estava analisando, né, o reality, e ela falou assim, tem poucos reality shows que consigo comparar a vibe do The Climb, porque normalmente nos realities tem um clima meio que assim, a pessoa que vai ser eliminada, ela passa por um processo muito extenuante, e geralmente de quase uma certa humilhação de quem perdeu, assim, né? E ele falou, e ali não, o pessoal foi lá, os dois que iam disputar lá, para ver quem que ia ser eliminado no boulder, e você esperava que eles estivessem meio isolados, de repente todo o grupo carregando crash pad para eles, fazendo sec, e a hora que abre a câmera, tá todo mundo torcendo, inclusive o que está competindo com eles. E a galera falou assim, cara, que isso, né? Muito mais saudável, né? Uma coisa assim, psicologicamente e emocionalmente mais saudável. E é algo que eu acho que a gente precisa ter um pouco mais no esporte em geral, porque a vibe, o Brasil é muito do futebol, né? Nós somos muito do futebol. E o futebol tem uma pegada... Bom, eu sou meio suspeito porque eu não sou muito afeito ao futebol, mas ele tem uma pegada assim de bronca, de briga, de xingamento. A galera briga com o próprio time e desrespeito e tal. E a gente tem um potencial de mostrar um esporte que, por mais que tenha ego envolvido, que a gente sabe que tem um pouco disso, mas que tem muita gente, cada vez mais gente nessa vibe de não, todo mundo vai junto, a gente vai vibrar pelo cara que mandou um quarto grau ali. Boa, né? Que massa e tal. Eu falei, não, você é um bosta, tá só começando. Não, cara, que massa. Você mandou, primeiro V2 que você manda na vida. Pô, cara, animal, cara, que animal, que bom. Vamos vibrar pela pessoa, sabe? E, cara, isso ficou transparente, pelo menos na nossa visão como espectadores do show, né? E aí eu queria saber de ti, assim, vendo esses 3 primeiros episódios agora, depois de editado, já o resultado final, assim, você achou que ele fez jus à experiência que você teve lá, ou tem muita coisa diferente, assim, que talvez tenha chegado a te incomodar pela diferença que a Cara, eu vou te responder essa pergunta, mas eu vou te responder com um contexto, que eu acho que é um pouquinho importante a gente colocar, né? Que, assim, esse contexto, ele é o contexto da comunidade de escalada, como ela vem se desenvolvendo através dos ginásios modernos e através dessa experiência do boulder como uma atividade não só física, como social, né? Você criando grupos e trazendo esses grupos para a pedra e fazendo com que essa vibe festival aconteça ali o tempo todo. O que acontece? A escalada, ela é um esporte que precisa, de certa forma, que desse quê de comunidade. A comunidade faz a escalada, né? Nos Estados Unidos isso já é muito forte. Existe uma comunidade de escaladores que, obviamente, existem os atletas profissionais que se destacam, competem, fazem essa progressão física do esporte, mas eles não são, cara, vou te falar, nem 5% da comunidade. A comunidade grande dos países que tem uma comunidade grande escalada são de pessoas que escalam 1, 2 vezes na semana, às vezes só escalam no ginásio, às vezes não vão nem para pedra. Entende? Então essa comunidade, ela continua escalando, ela se fideliza no ginásio por conta da
comunidade que já existe ali no ginásio. O ginásio ele funciona para abraçar essas comunidades, introduzir uma pessoa nova dentro dessa comunidade, a pessoa vai para perto, vai encontrar a pessoa que ela estava no ginásio ali, e vai conversar, vai se interagir, vai conhecer gente nova, vai trocar ponta de corda, vai escalar junto, né? A vibe da escalada ela é muito boa, assim. E a competição da escalada, principalmente da escalada em rocha, que é a essência, de certa forma, até filosófica do nosso esporte, né? Ela é uma competição pessoal. É você com a rocha, né? Isso é muito claro para mim que escalo faz 15, 16 anos, né? Isso é muito claro para todas as pessoas que participaram do programa junto comigo. E o programa era uma competição de escalada em rocha. Independente do que a gente estivesse fazendo entre a gente ali, a gente tinha que escalar em rocha. E todo mundo estava ali numa situação que estava todo mundo extremamente tenso, estressado, fora da zona de conforto, porque está naquele mesmo ambiente, né? A gente está convivendo junto e literalmente, cara, são pessoas maravilhosas, cara, saca? As histórias das pessoas que estavam ali comigo são uma mais inspiradora que a outra. E ver uma pessoa dessa dando tudo de si, arregaçando ali, é a inspiração que você precisa para dar o teu melhor ali também e ter certeza que você vai estar com a consciência limpa quando você descer da via e falar, cara, mano, eu dei o meu melhor, eu fiz o que eu curti. De certa forma, isso contrasta com a situação do primeiro episódio, mas, ao mesmo tempo, existe um contexto, né? O contexto que o primeiro episódio, ele é literalmente isso, ele é o primeiro episódio, né? Ele é quando todo mundo está se conhecendo, quando o cara chega lá e apresenta que você tem um prêmio maravilhoso que pode transformar todos os seus sonhos em realidade, né? É o primeiro episódio que você entra num reality, que você está exatamente com medo do reality ser dessa maneira que você sempre falou, de a pessoa que ser eliminada vai ser humilhada, de eles tentarem gerar intriga na casa, deles gerarem, né, esses tipos de coisa. Então, eu estava, como todos os competidores estávamos, pisando em ovos completamente no primeiro episódio. A gente estava entendendo qual que era a pegada do que estava acontecendo ali. E, literalmente, ninguém, quer dizer, a maioria das pessoas estava receosa de se colocar numa situação de, como é que eu posso dizer, vulnerabilidade, né? Você está vulnerável ali porque você está com um monte de câmeras. Se você faz uma cagada, mano, tem 10 câmeras e tem milhares e milhões de pessoas que vão estar assistindo isso depois que o programa for ao ar. Então, né, é uma pressão para você lidar ali. Não é uma coisa fácil de você estar digerindo. E, ao mesmo tempo, você acabou de sair do Brasil. Eu acabei de sair do Brasil. Eu acabei de sair de um ambiente que eu estava falando minha língua, que eu estava tranquilo, eu estava consciente. Agora eu estou num espaço que eu tenho que me preocupar com tudo que eu falo, porque meu inglês está enferrujado, né? E, tipo assim, às vezes eu falo uma coisa, eu queria me expressar de um jeito, eu me expresso de outro. Às vezes sai de um jeito errado, você fala, puta, será que eu queria falar isso mesmo? Eita, agora foi, o negócio tá gravado aí, o microfone tá aqui mesmo, pô, né? Então, tipo assim, é bastante o aspecto mental do programa, ele foi o aspecto mais difícil para todos os competidores, de longe, de longe. Escalar escalar é fácil, velho. A gente ama escalar, sacou? Por mais que seja vias difíceis, modalidades difíceis, coisas difíceis, as vias não eram fáceis, obviamente, né? Mas escalar é a parte mais fácil pra gente. É o que a gente gosta de fazer. O problema é fazer isso naquele ambiente. E ainda mais com o Chris Sharma comentando teus movimentos, né? É isso que eu ia perguntar. O que você acha que pesou? Meu irmão, foi mais difícil você tá escalando assim, ó, você tá escalando, né? né? Aí você faz um move, assim, você tá metódico, né? Você tá devagarinho, pá, fazendo os moves devagarinho, não quer escorregar um pé, não quer se fuder, não quer, tipo, né, parecer mal. Aí daqui a pouco você escuta, assim, no teu canto da orelha, ele tá parecendo tenso, ele tá se movendo muito devagar. Aí você fala, caralho, eu tenho que fluir mais e ir mais rápido. Aí você tenta fluir mais e vai mais rápido. Aí daqui a pouco você escuta de novo. Ele tá se acelerando, tá errando os betos. Aí você fala, puta, o que eu faço então, caralho? O que é pra fazer, cara? É difícil, cara, é difícil. No começo foi muito difícil se acostumar, assim. A gente, inclusive, teve umas conversas com eles, assim, pra ver se eles podiam ficar um pouco mais longe, mas isso era meio que parte da experiência ali que a gente tava passando. Então, aquele jeito, né? Faz parte. Vamos lá, parte do pacote. Você acha que foi mais difícil o fato de estar sendo filmado, o fato de estar sendo comentado pelo Chris Sharma e a Megan Martin,
ou ansiedade para querer passar para a próxima etapa. Os comentários são os que mais quebram, assim, ó. Porque, tipo assim, mano, você vai escalar em qualquer lugar, existe um respeito, né? As pessoas deixam você escalar. Tipo, ninguém tá lá gritando beta pra você. Se alguém tá lá gritando beta pra você, você fala, pô, deixa eu escalar aqui, por favor, né? Deixa eu fazer minha vida aqui, porra. Né? Ninguém tá te estorvando, ninguém tá, tipo, comentando a tua escalada num ponto que você consegue escutar, ninguém tá quebrando a tua concentração ali. Então, de certa forma, é um trabalho, cara, um trabalho mental. Às vezes você tá ali, tipo, tentando se colocar na zona, às vezes você tá fora da tua zona de conforto completamente e o pau quebra, porra, é difícil, não é nem um pouco fácil. E a Maísa, inclusive, ela falou um pouco sobre isso, né? Nos episódios ali ela já aparece, né, as falas dela, que ela não está acostumada a escalar com tanta gente, ela gosta mais de silêncio, uma vibe mais quietinha e tal. E é algo que, assim, assistindo ali, eu tinha visto já vídeos dela escalando, aí vendo ela, falei, nossa, cara, tá estranho, assim, né? Tipo, já sabia um pouco, assim, o potencial dela, né? Não muito aprofundado. Eu falei, nossa, dá a impressão que ela, tipo, espanou, né? E aí eu vi, inclusive, isso eu vi na discussão lá do Reddit, uma pessoa que falou que já tinha visto, ou morava perto ali dela, e via ela escalando, e o Brad, inclusive, que eu acho que, não sei se escala na mesma região e tal. E ela falou assim, você tem noção, ela é muito mais forte que o Brad. A Maísa é sinistra, velho. A Maísa é uma máquina de escalar. Você vê os videozinhos dela fazendo campos, é sinistro, cara. E tipo assim, cara... Então, assim, é pra ela passar o carro, só que ali pesou mesmo, né? Isso que você falou, assim, muita confusão. A Nádia, que é minha parceira aqui de vida e de projeto de mestres da cadeira também, ela odeia falatório, assim, ó, desgraça. Começou a falar muito também, ela fala, cara, não consigo. Às vezes ela, em pico que dá, assim, ela fala, vamos para outro setor mais tranquilo, porque tá foda, assim, tá foda. Eu gosto também de silêncio, mas de vez em quando eu fico uma vibe bagunça. Eu acho que é muito, tipo assim, de como você se sente confortável, e na escalada você pode escolher estar confortável, né? A questão é que quando a gente estava no programa a gente não tinha nenhuma escolha, né? A gente tinha aquele desafio, aquele contexto, aquele espaço, né? E todo mundo ali está carregando a sua bagagem nas costas para estar trabalhando ali, né? Inclusive, acho que a primeira discussão de grupo que a gente teve ali no grupo foi a síndrome do impostor, né? Que todo mundo ali estava passando pela mesma coisa, que era tipo assim, por que eu? Por que eles me escolheram para estar aqui? Né, a negação, a própria concepção de você pelo que você faz, o que você fez para merecer estar ali, é uma coisa muito, muito pesada para você lidar ali nessa situação. Né? E, ao mesmo tempo, o meu background é muito fácil, ele é muito simples. Saca? Eu tenho unidade familiar, eu sou homem, hétero, cis, classe média, moro no sul do Brasil aqui, saca? Meu background é lindo, sacou? Eu, tipo, literalmente eu sou privilegiado pra caralho, então tava lá e tava no meio de um contexto que tinha um monte de pessoas com backgrounds completamente diferentes do meu, que tinham muito mais motivo para estar sucumbindo ali diante da pressão, e que literalmente a gente se tornou uma família, cara. A família do Decline, saca? A gente cuidava um do outro como eu cuido dos meus melhores amigos aqui, e literalmente hoje eu trato todas as pessoas que participaram do Decline comigo como parte da minha família, porque é muito cuidado. A Maísa, a gente conversou, todo mundo conversou muito, muito, muito com ela, e mesmo depois da eliminação a gente continuou conversando muito com ela, porque ela é uma pessoa muito foda. E vocês não fazem ideia, eu não tenho a menor possibilidade de contar 1% da história da Maísa aqui, porque não é minha história, saca? Mas um dia vocês vão saber, e um dia vocês vão ficar de cara o quanto essa mina é foda, tá? Mas é isso aí, deixa eu dar. E podemos falar da esfolada? Claro, velho, claro. Vambora, filho. Esse daí é o assunto do dia, né? Esse daí é o assunto que todo mundo tá querendo saber, né? Pô, já rolou polêmica, velho, já rolou hater, já rolou... Que mais, velho? Já rolou hater no perfil do Sharma, falando que perdeu respeito pelo Sharma. Cara, rolou um monte de B.O. nesse rolê aí, mó engraçado, cara. Putz, a galera eleva o nível das coisas, assim, cara, mó engraçado. Deixa a gente
começou a trabalhar mais online, assim, eu estudando e vendo um pouco como é que funcionam, né, as dinâmicas, eu percebi que quando você começa a ter haters é um ótimo sinal. Sinal que A você parte eu não tive nenhum hate, porque na verdade as críticas que eu tive da minha atitude no primeiro episódio vieram mais de escaladores das antigas e que literalmente eles estavam ainda divididos, porque, mano, Deep Water Solo com a pedra molhada, velho, divide muitas opiniões, tá ligado? Porra, você tá lá 10 metros de altura, com a pedra encharcada, chovendo, você tava no bote de anorak que tava chovendo. Mano, literalmente eu tentei secar a garra no meio da via, peguei, sequei, vi a galera escapando da garra, consegui passar do croquisinho, que a garra tava horrível, só que daí eu tinha que pisar nela depois, velho. Não, velho, não, mas enfim, vamos conversar do contexto, acho que o contexto introduzir a galera no contexto é muito bom. Então, o que acontece, galera? Quando eu cheguei em Mallorca, no Decline, eu estava literalmente nessa situação de reality TV. Eu já tenho um pouco de experiência de competição. A hora que os caras falaram do prêmio, eu falei, pronto, vou competir. Pau quebra. A hora que eu tirei o meu númerozinho da touca, eu vi 8. Falei, pronto, é nóis, vou conseguir pegar todos os beta da via, vou mandar essa porra. Né? Só que daí começou a chover. E a hora que começou a chover, eu achei que a gente ia parar de escalar. Porque literalmente metade da galera tinha escalado na rocha seca. E, tipo assim, foda, né? Metade da galera escala na rocha seca, metade da galera escala na rocha molhada. Mas é aquilo. A chuva tava vindo, não tava molhando, tipo assim, a gente tava no meio de um tornado. A gente era pra ter gravado em uma semana em Mallorca, a gente já tava 2 semanas lá e não tinha terminado a gravação, então a gente tava no meio de uma conversão de tempestades que não tinha o que fazer. Então, tipo assim, a gente teve uma janela, foi e começou a garoar. Tipo, eu falei, olhei pra trás, fazia isso aqui pro Charme, o Charme, tipo, só desviava o olhar, assim, falava, fingia que não era com ele. Eu falei, puta que pariu, assim, vai ter que escalar essa rocha assim, velho. E eu tava muito pilhado pra mandar essa via, porque, cara, Deep Water Solo em Mallorca é um dos meus maiores sonhos, como qualquer escalador que assistiu King Lines quando era jovem. E eu tenho um pôster do Chris Charme no meu quarto, sacou? E, tipo assim, era meu sonho fazer aquela porra, tá ligado? E daí eu tava com toda aquela expectativa lá na casa do caralho, sacou? E aí começa a chover e o cara não cancela. Eu falei, não, eu vou ter que escalar isso aqui na chuva, velho, saca? Na chuva. Cara, eu fiquei muito puto. No barco, assim, ó, cara, eu tava de cara, bem de cara, assim, eu não, tipo, nossa, eu tava de cara, assim, eu tava pensando que não tava sendo justo, tava, tipo, num mindset bem chato. E aí, a hora que eu comecei a escalar, eu, tipo, putz, zerei. Vou fluir, eu sei que a parte de baixo da via é tranquila, vou ficar tranquilo, vou seguindo, vou chegar no Crux, vou ver como é que tá a garra. Aí eu cheguei no Crux, vi como é que tava a garra, tava uma bosta, né? Aí eu peguei o meu saquinho de magnésio, tirei uma estopa, assim, ó, cheia de magnésio, passei na garra, dei uma secada nela, assim, ó, botei a estopa de novo, dei uma descansadinha, bati na garra, tá, beleza. A garra do Crux tá, tipo, vamos lá. Aí tinha um pé bom esquerdo, eu levantei o pé esquerdo, era um pé bem bom, e ele tava numa parte dentro da pedra, então ele tava seco. E é bem na hora que naquele pedaço a pedra faz uma bolotinha, assim. Então o pé que eu tava usando era embaixo. E todos os outros pés do Crux eram em cima da bolotinha, então eles estavam molhados, né? Aí eu olhei aqueles pezinhos e falei, cara, eu vou ficar com esse pé aqui embaixo. Aí eu fiz o movimento do Crux, fiz o próximo movimento, a hora que eu peguei na garra de cima eu pensei, cara, agora eu já não tô no bottom two, tô tranquilo. Só que essa garra de cima tava molhada. Aí eu pensei, tá, acho que eu consigo me esticar e chegar na próxima garra aqui pra ver como é que ela tá. Me estiquei, ela tava tipo encharcada, tinha uma pocinha dentro da garra. Aí eu peguei e eu fiquei de primata, assim, né? Que é quando você fica com os dedos esticados. Eu nem tentei fechar a mão, porque se eu tento fechar a mão naquela garra, ela vai me escapar pra fora. Eu tentei ficar de primata, subo um pé, tava meio ruim, subo outro pé, tava meio ruim. Começo a olhar, olho pra cima, olho pra baixo, olho pra cima, olho pra câmera e pau! Foda-se, porra.
Pulei, galera, pulei, é isso aí mesmo, cara. Tava competindo, tava seguro, era o primeiro episódio. Se eu caio lá de cima todo torto na água, eu posso me machucar. Se eu me lesiono ali, eu perco toda a série. Eles tinham alternates pra, tipo, se alguém se machucasse, a gente ser substituído. Então eu não estaria aqui tendo essa oportunidade, às vezes, se eu tivesse me machucado naquele movimento. Então eu tomei uma decisão, sacou? Eu pulei. Só que essa decisão gerou como é que eu posso dizer? Uma preconcepção de que eu não daria o meu máximo nas próximas escaladas, né? Isso era um problema porque, obviamente, o Sharma não queria estar mostrando a competição propriamente dita. A competição é parte do programa só, mas o grande charme do programa é ele mostrar a escalada em rocha. É ele mostrar a gente tentando dar o nosso melhor, a gente mostrar a essência do nosso esporte, a gente se mostrar como a gente realmente é. Só que, putz, primeiro episódio, todo aquele pau quebrando, pisando em ovos, né, falou do prêmio, ninguém falou nada dessa questão aí, cara, eu tava num reality, né? No segundo episódio, depois daquele roast, depois de todas aquelas coisas, depois de... Cara, a edição naquele segundo episódio tornou tudo muito mais polêmico, porque ele foi muito mais um feedback positivo do que um pau quebrando, e pareceu muito mais um pau quebrando, né? Isso que eu ia perguntar. Aquele lance, tipo assim, reality, né, galera? Eles têm que deixar um pouquinho mais sensacionalista, eles têm que deixar um pouquinho mais polêmico, eles têm que gerar um pouquinho mais de discórdia na comunidade, né? Tem que fazer um negocinho ali para acontecer. Mas o Sharma realmente falou aquelas coisas, eu realmente falei aquelas coisas, todo mundo ali, não tem nenhuma cena que é interpretada no programa. Tudo é real, tudo foi falado, tudo a gente viveu, tudo é parte. Então, para mim, depois daquele roast, depois de ter conversado com o Chris em particular e entendido a proposta dele para o programa, entendido, né, o papel que a gente estava tendo ali, que era muito maior do que um simples competidor de reality TV. Eles pegaram a gente e literalmente mostraram tudo, eles amplificaram a nossa voz, eles transformaram a gente num embaixador de escalado, entendeu? Tudo que eu sempre sonhei em ser, eles pegaram e me colocaram lá num pedestal para eu poder falar e levantar todas as bandeiras que eu queria levantar e me mostrar da melhor maneira que eu poderia me mostrar. E pra mim, o único jeito que eu poderia fazer isso era, tipo, ser eu mesmo. Quando ele me falou isso, cara, foi tipo uma liberdade, assim, sacou? Porque dali eu parei de pisar em ovos, eu comecei a ser 100% eu em todas as situações, em todas as entrevistas, em todas as interações com a galera. Eu comecei a fazer piada pra caralho, comecei a zoar o Charme. Ele ficou de cara. Mas ao mesmo tempo ele até que se acostumou um pouquinho, que é meu jeito, eu faço piada com todo mundo, eu zoo todo mundo. E é isso, cara, o programa ele virou uma vibe muito mais tranquila depois do primeiro episódio, porque todo mundo, de certa forma, foi entendendo esse papel. E quem não entendia, as pessoas que já tinham compreendido esse papel no grupo, faziam o papel de, putz, vamos conversar aí, galera, vamos, tipo assim, ó, né? A gente tá aqui, velho, pra inspirar os outros, sacou? Foda-se que você tá na eliminação, a galera tá aqui pra ver o que você vai dar de melhor, sacou? A galera tá aqui pra ver a pilhaceira, sacou? É sobre as pessoas, não é sobre performance. Mano, você quer ver performance? Vai botar IFSC no YouTube e vai assistir performance, mano, sacou? Aquilo ali é sobre a comunidade de escalada e como a gente lida com a escalada, né? O contexto da competição era só para gerar um storytelling, de certa forma, porque a mensagem maior era isso. O que o Chris queria mostrar era isso, né? E a gente literalmente mostrou tudo exatamente como é essa comunidade de escalada hoje em dia. Que literalmente o Brasil ele ainda bate um pouco de frente com isso, né? Cultura do machão, cultura do machismo na escalada existe muito, racismo na escalada existe muito, homofobia na escalada existe muito, transfobia na escalada existe muito. E tipo assim, tá na hora, né, galera? Vamos evoluir essa cabeça. Porra, o mundo já, né? O mundo já evoluiu, tá na hora de todo mundo evoluir junto, né? E o programa literalmente ele trouxe uma diversidade que representa a nossa comunidade, né? E não é só 10 Chris Sharma que estão competindo ali, saca? Os 10 melhores atletas do mundo, todos brancos, sacou? Não é isso, filho, sacou? Eles trouxeram a diversidade da nossa comunidade. Todas as pessoas ali tinham capacidade de ganhar o programa, porque todas as pessoas ali escalavam bem. Não tinha nenhuma pessoa ali que não escalava bem. A questão mental contou muito. Mas, tipo assim, mano, todas as pessoas ali eram sinistras. Sinistras. A April, que saiu no primeiro episódio, velho,
Cara, ela tem 53 anos, ela ficou 15 anos sem escalar, ela competia na década de 90, galera. Sacou? É sinistra, sinistra, saca? Ela me mandou uma foto dela de tipo assim, mano, cara, bicha é foda, ela é uma lenda da escalada. E tava lá com a gente, tirando a pira dela, voltando a escalar, se reconectando com o esporte depois de uma certa idade e ainda assim se reapaixonando por esse esporte, por essa comunidade. Então, porra, olha a mensagem que os caras. É uma mensagem muito foda, tá ligado? É uma mensagem muito foda. Né? E ela é muito alto astral, ela viraliza, cara. Ela tem 3 milhões de visualizações no vídeo dela no TikTok dançandinha, assim, a bicha é uma vibe, cara. É uma vibe fodida, cara. É muito vibe. Ela é muito vibe. É muito legal. E, na verdade, essa coisa do primeiro episódio, na hora que apareceu ali, né, que você falou da sua estratégia, eu falei, cara, faz todo sentido. Aí, a hora que te botaram, apareceu ali, né, te botaram contra a parede e falaram, mano, você tá tirando com a gente? Aí você deu uma justificativa, falou, desisti mesmo, porque eu já tava garantido. Eu falei, puta, virou a Carol Conká do Decline, né? Não, cara, não. Tipo assim, não. A ideia gerou polêmica, né? E tipo assim, naquele momento no roast, putz, cara, eu tava na frente de todos os escaladores, na frente do meu ídolo, na frente da Megan Martin, na frente do diretor do programa, que estava atrás de todas as câmeras, e tinha uma barreira de câmeras atrás de todo mundo ali no que estava acontecendo. Então, tipo assim, parecia que eu tava numa coletiva de imprensa. E o pau tava quebrando. Chegou um momento, cara, que eu tava tipo assim, eu ia responder aqui, eu levava uma de cá. Eu ia responder aqui, eu levava uma de cá. E daí eu falei, cara, eu vou ficar aqui, cara. Eu vou ficar aqui e tudo que eu falar vai ser usado contra mim nessa situação, né? Então... Mas foi muito legal, assim, porque depois também a parte que você fala, né, de como você recebeu o feedback, né, mostrou a cena, você recolhido ali, refletindo e tal. Eu achei que foi altamente positivo mostrar também isso que você falou, né? De mostrar a vulnerabilidade. E a gente... é legal ser o foda, mas, tipo, a gente não é o foda. Não existe um foda. Sacou? Todo mundo tem as suas inseguranças, né? Todo mundo tá lidando com as suas inseguranças ali, e você se colocar vulnerável, seja na escalada, tem gente que não consegue ir escalar no final de semana e se colocar vulnerável na frente de pessoas, né? A gente estava numa situação que amplifica isso em sei lá quantos. Né? Então, tipo assim, lidar com a vulnerabilidade nesse sentido foi uma coisa muito difícil no começo, mas o que me permitiu fazer isso foi o senso de comunidade que a gente tinha dentro da nossa família do Decline, porque se uma pessoa estava se sentindo insegura, todas davam suporte, sabe? Se uma pessoa ia escalar, todas davam suporte. Se uma pessoa ia para o round de eliminação, todo mundo ficava triste pelas pessoas que estavam no round de eliminação. Se uma pessoa era eliminada, todo mundo ficava triste. O cara que passou para o próximo round ficava triste, saca? Saía chorando porque, velho, ninguém quer ver teu amigo ir embora, ninguém quer ver essa situação acontecer, né? E ao mesmo tempo, dependia, obviamente, da pessoa. Tipo, né, teve rounds de eliminações que foram mais fáceis, teve rounds de eliminações que foram mais difíceis, né? Principalmente pela postura da pessoa que estava sendo eliminada, de certa forma, perante aquilo. Mas, independente da postura, o suporte que a gente dava era integral, 100% o tempo todo. E isso fez toda a diferença para a gente conseguir ir se soltando cada vez mais e performando cada vez mais e fazendo o que o Cristiano queria que a gente fosse fazendo, que era dar o nosso melhor, seja o que for você, será, né? E vai ser bem louco esse final desse programa, filho. Uma coisa que eu queria perguntar, com toda essa pressão para performar na parede, tinha alguma coisa que você usou ali durante os desafios, algum exercício, alguma técnica, alguma coisa que você usava para tentar concentrar mais, te desvincular desse burburinho, desse ruído demais externo, assim? Cara, para mim, todo o processo de aquecimento, ele é um processo meditativo, né? Eu sou budista, então, tipo, eu, de certa forma, pratico muito a meditação, embora eu tenha minha própria interpretação do que é a meditação diante das atividades que eu faço,
não pratico muito meditação sentado numa almofadinha ali, zen e tal. Eu acho isso muito massa, acho que as pessoas que conseguem fazer isso é muito legal. Mas a meditação em movimento, a presença em movimento, ela é muito importante. A respiração em conjunto com o movimento, a fluidez disso é muito importante. Então, antes de escalar, ou mesmo nos day offs que a gente tinha e todas as coisas que aconteciam, eu tirava pelo menos 1 hora ali para fazer toda a minha sequência de aquecimento bem devagar, que ela envolve toda um trabalho de mobilidade quadril, mobilidade articular de ombro, aquecimento desde os membros maiores, dos membros maiores até as extremidades. Eu vou aquecendo todo devagar, eu vou meditando, eu vou fazendo, eu vou meditando, eu vou fazendo. Então, na hora da escalada, de certa forma, isso alivia muito da pressão, né? E você consegue, de certa forma, tentar se fechar ali dentro daquela sua bolha para conseguir performar. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito social e eu me motivo muito com o social. Então, assim, eu gosto das pessoas botando pilha quando eu tô naquele meu momento de extrema... como é que eu posso dizer? De dar tudo que eu tenho, sabe? Quando você começa a dar os... Eu gosto da galera que tá gritando ali comigo, me botando pra cima, sacou? Então era bem engraçado, porque cada um tinha, obviamente, o seu estilo de escalar. E a gente comunicava isso pro grupo, falava, galera, quero que vocês botem pilha pra caralho. Galera, quero que vocês me deixem escalar tranquilo, eu tô, tipo, né, quero fazer uma escaladinha mais zen, mais técnica, então, putz, me deixa escalar tranquilo. Então tinha tudo, cada um tinha o seu ritual, né, de certa forma, e o meu ritual envolvia ficar em bastante paz, bastante presença, um estado de bastante presença antes de começar a escalar, para da hora que eu estiver escalando eu poder fazer aquilo da maneira como eu faço sempre, que é me divertindo, né? Eu não estava pilhado, eu não estava tenso. Em alguns momentos, obviamente, eu estava tenso, eu estava pilhado, eu estava fazendo força, eu estava fazendo as coisas, mas a partir do momento que eu estava conseguindo me divertir, eu estava conseguindo performar melhor, que é a maneira como eu escalo. Eu escalo porque me faz bem, porque eu gosto. Né? Ninguém me força a escalar. É uma parada que eu curto muito fazer. Então, mesmo eu fazer força, pra mim, funciona melhor quando eu tô mais relaxado. Assim. Então, essa era meio que a minha rotina. Tem gente que dá 3 tapas na cara de um lado, 3 tapas do outro, fica pilhado assim, ó, e vai pra frente. Eu não sou muito assim, não. Eu gosto de ter o meu ritmo, respeitar o meu ritmo, fazer as coisas devagar, né? Mas é interessante, assim, que dá para conciliar isso, né? Ter uma vibe, ter a galera torcendo e às vezes ali botando uma pilha e ainda assim estar concentrado. É lógico que alguns, como você disse, algumas pessoas precisam de um processo diferente. A gente martela bastante em cima disso, assim, nos treinamentos, inclusive dentro da comunidade ali para os alunos, né, do mestre da cadeia. Treinamento de respiração, meditação, visualização, né, mentalizações. E exercícios vão ser feitos fora da parede e até na parede, né? De vez em quando você tem que ter os recursos para recuperar ali quando você perdeu. Mas o estado de flow, que se comenta muito, né? As pessoas falam e buscam-se muito, ele envolve estar concentrado e ao mesmo tempo relaxado. Estar se expondo a um desafio minimamente exigente, que não ultrapasse, né, que não seja absurdo, porque senão, na verdade, você tem uma quebra, mas também tem isso de estar feliz. Quer dizer, você não está em flow se você estiver sisudo, bravo com o que você está fazendo, você pode achar que você está concentrado, você não está em estado de flow, você poderia performar mais se estivesse um pouco mais relaxado. Isso a gente vê na escalada quando você espreme demais uma garra, mais do que precisa. Cara, por que gastei força, né? Tem um gasto energético. Se eu estiver relaxado, você faz a quantidade de esforço muito mais eficiente, necessário, né? E a escalada, ela tem muito disso, né? Eu estava lendo um livro velho de treinamento de 2001, de um treinador de escalada, pegando algumas referências e tal, e ele fala da diferença de outros esportes, inclusive, que tem ali a proporção, né, entre condicionamento físico, habilidade técnica e o trabalho mental, o jogo mental, né? Mental game ou, enfim, qualquer outro nome que se dê.
E a escalada é um dos que ele tem uma proporção mais por igual entre essas três áreas, né? Se você pega, por exemplo, ali ele dava o exemplo no livro do corredor de 100 metros rasos. É quase tudo condicionamento físico. Ele tem técnica e tem mental, logicamente que tem. Mas assim, o condicionamento físico, a capacidade, a potência dele física, vai fazer muita diferença. Você pega um esporte como o golfe, a potência física faz pouca diferença. É lógico que o atleta do golfe tem condicionamento físico, ele tem que estar bem condicionado, mas ele não precisa ser altamente atlético, né? É muito mais técnica e mental. E a escalada ela tem uma proporção meio que de igual para igual. E o que a gente vê muito é a galera treinando demais o físico e ainda nem todo o físico. E, em geral, é assim, fortalecimento de dedo, braço e, sei lá, trapézio, né? E aí você fala, cara, cadê seu trabalho de flexibilidade? Cadê o fortalecimento das pernas para você fazer aquele bote? O bote você não vai dar puxando só no braço. Você ter precisão, sabe? Conseguir usar uma aderência. Você precisa, planta do seu pé que você está forte. Você precisa ter abertura pélvica, giro de quadril, mobilidade de ombro para não se machucar. Então, nem o físico é trabalhado por inteiro, geralmente. E aí você tem o nível técnico já é mais negligenciado, né? As pessoas essa minúcia, né, de precisão. Como que é um drop? Como que eu posiciono meu quadril? Não, o cara acha, não, drop, eu joguei o joelho para dentro, estou dropado. Não, cara, você está explorando pouco da técnica, sabe? Você pode mais que isso. E aí o jogo mental, então, é algo que as pessoas não fazem treinamento disso. Fica uma coisa assim, é só ir lá e se jogar. E fala, cara, tem treinamento, tem exercício que você faz para ir ficando bom nessa porra. Você fala, na hora eu vejo, na hora que o bicho pegar, que eu tiver no crux, que eu tiver com medo porque eu um esticão, que eu tiver com vergonha dos meus amigos olhando eu sapatear na parede. Cara, tem que treinar antes disso. Não adianta, você tem exercício, tem treinamento. Você quer ficar bom? Tem que treinar. Isso é assim, é outro jogo quando tem essa visão, né, de que deve-se trabalhar em diversas áreas. Eu acho né? bem doido essa questão do treinamento mental, porque quando você coloca treinamento mental, eu acho muito importante colocar como um treinamento, que é um esforço, né? É uma prática diária, é uma prática de toda vez que você vai escalar, ou de todo o crux que você vai encarar, ou de todo o aquecimento que você vai fazer, é uma prática, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma prática que proporciona o quê? Proporciona saúde mental. Porque se o cara não consegue escalar na frente dos amigos, né, porque sente vergonha de, né, fazer um movimento errado ali na frente dos amigos e levar um bullying ou qualquer coisa nesse sentido, alguma coisa psicologicamente ali está errado com essa pessoa. Ou ela poderia estar trabalhando essa coisa com um terapeuta, com um psicólogo, com alguém, né? Existe um apego ao ego de o que essas pessoas vão achar de mim muito grande. E, de certa forma, isso impede muito você de performar, né? Impede muito você de conseguir passar e dar o seu melhor naquele momento, né? Se você tiver com esse apego ao ego, se você estiver numa situação em que até outras pessoas estão apegadas a um ego que você não tem, mas que a situação está te colocando, pessoas projetando uma expectativa em você também te colocam essa pressão, né? Também te colocam numa situação ruim. E literalmente o treinamento mental, proporcionando, obviamente, essa saúde mental te proporciona o quê? Uma paz consigo mesmo. Você se sente bem consigo mesmo ali, você vai se sentir bem se expressando da maneira como você está se expressando ali, porque isso representa você. Você está, né, de certa forma, a escalada te proporciona muito esse contato com o ego, porque você está lidando com medo, você está lidando com exposição, você está lidando com coisas que você normalmente evita lidar no seu dia a dia dentro da sua zona de conforto, né? A escalada não tira você só da zona de conforto física, né? Não deixa você só bombado, deixa você com medo, deixa você com vergonha, deixa você às vezes pilhado, às vezes adrenado, às vezes com N coisas acontecendo ao mesmo tempo ali. E o doido da escalada é justamente isso, ela te proporciona essas oportunidades e que você pode escolher passar por elas ou não,
né? Você tem essa escolha. Eu quero me expor a isso, eu vou lá e me exponho. Se eu não quero me expor a isso, não sinto que eu estou pronto a me expor a isso, você pode descer, tentar de novo, ou descer, fazer um trabalho para tentar de novo, né? A escalada é permissiva nesse quesito. E dentro do ponto de treinamento, que eu acho que é um pouquinho... eu gosto do treinamento, mas eu acho ele um pouco restrito, porque, como você falou, a escalada é meio que balanceado, né? Técnica, mental e física. Eu acho que a escalada, o grande X da escalada é que ela pode ser tudo. Ela pode ser o cara que tem só o bíceps, não pensa e vai lá e manda um boulder hard pra caramba, sacou? Ela pode ser uma pessoa extremamente técnica que tem zero massa muscular e que tem um psico bom e que vai fluir em 8º grau de aderência, sacou? Então, ela pode ser uma pessoa de 53 anos fazendo um cycle block. Ela pode ser uma pessoa de 22 anos, ela pode ser um homem trans, ela pode ser qualquer um pode escalar. Essa é a mensagem da escalada. E essa é o X da questão mesmo. Se você quer desenvolver, você tem a oportunidade. Você não precisa, mas a oportunidade está ali. E por isso que é um esporte tão lindo. Porque ele vive te dando essa oportunidade. Não é uma vez só que você vai fazer uma expedição para puta que pariu, que você vai ter uma oportunidade de passar por uma situação que te dê essa evolução pessoal. Não, filho. Toda via que você entra, você está passando por todas essas emoções. Você pode estar lidando, você pode estar crescendo. É um esporte que proporciona esse crescimento pessoal, essa evolução pessoal muito grande, né? Então, é muito lindo que mais pessoas tenham acesso a isso, tenham acesso a o que é você escalar, o que é você lidar com seus medos e o que é você se superar através disso, né? Que é a grande mensagem do programa. E é a mensagem subliminar do nosso esporte, mano. É o que a gente ama fazer, é o desafio, cara, né? Isso aí. Muito bom, cara, muito bom. Legal. Muito bom ouvir isso, assim. Acho que é algo que a gente partilha muito e eu acho que essa é a ideia. É o que une a comunidade, cara, saca? Aquela colinha que une todo mundo. Mano, a gente tinha 10 pessoas com backgrounds completamente diferentes naqueles rolês, velho. E a única colinha era a escalada. E ela une todo mundo. Porque todo mundo se entende naquilo, todo mundo se identifica naquilo. A gente sabe o que conversar um com o outro, a gente sabe o que o outro já passou, e a gente consegue compartilhar isso e criar vínculos profundos, saca? Foi muito gratificante isso, sair do programa e ter certeza que eu posso contar com aquelas pessoas pro resto da vida, né? Isso é uma coisa que a escalada proporciona em todas as minhas viagens, cara. Sem brincadeira. Eu vou para Minas, eu faço amigos que eu posso voltar a ver eles 10 anos depois. Que eu vou receber eles com um sorriso na cara, eles vão me receber com um sorriso na cara e vai parecer que foi ontem. A escalada é isso, cara. A comunidade ela incorpora. E se a gente estiver agindo nessa comunidade para excluir pessoas, porra, qual que é a essência do esporte, né? Isso não bate com a essência do esporte. A essência do esporte é justamente abraçar. O brasileiro tem muito disso, né? E eu fiquei até um pouco surpreso de perceber que a comunidade internacional de escalada também tem isso. Porque eu achava muito do brasileiro. Isso, o brasileiro abraça, o brasileiro é família, o brasileiro, né? A gente é muito assim, né? E sair do Brasil, ter uma experiência nessa e perceber que, putz, a comunidade internacional é tão assim quanto a gente, me acalorou o coração, literalmente quebrou um paradigma que agora eu sei que eu posso viajar para qualquer lugar do mundo para escalar, que eu vou ser extremamente bem recebido, sabe? E isso é lindo, cara, é bem massa. Poucos esportes. Ó, seu nome dela, Livilha30, ela falou que ela é para-atleta de escalada. Escalada mudou minha vida. Sou para-atleta, com a escalada eu aprendi a ser forte, lutei contra os meus medos e me superei. Neste momento estou 100% focada com a escalada e com... Dali! O paraclimb no Brasil está crescendo muito. E ó, graças a quem? Graças a quem? É o tio Lu, velho. O Luciano, lá de Brasília. Bichinho sinistro, participou de várias competições como o único atleta do Paraclimb Brasil, saca? Continuou vindo contra tudo, levantando o dinheiro de vaquinha, ele fica aqui em casa para competir sempre que ele vem. E, mano, o Paraclimb tá crescendo, cara. Hoje, a última competição que eu fui do Paraclimb tinha não sei quantos atletas, mas já eram vários. Isso é lindo, cara, isso é lindo. O esporte está crescendo, mais pessoas estão vendo e se identificando naquilo e vendo que podem também.
Uma pessoa que passou por um trauma pode se reencontrar nesse esporte. É um esporte maravilhoso, galera. Todo mundo, bora escalar, galera. Bora. Ó, muito massa, a gente estourou para variar o tempo aqui. E aí as lives são muito compridas, ninguém assiste depois. Quem tem perguntas que não foram respondidas ali, essa live vai ficar, né? Vai ficar disponível. Então, se você está vendo ao vivo ou se está vendo gravado, coloca nos comentários, faz sua pergunta. E aí, na medida do possível, eu respondo, o Deco responde, quando o Deco também, a gente vai esticando essa conversa, essa prosa. Não deixe de comentar, inclusive, vou pedir. Escreva, todo mundo, você que assistiu aqui, escreve nos comentários o que mais marcou você nessa nosso bate-papo aqui, o que você tirou de principal insight. Isso é bem importante para a gente, para também estimular outras pessoas à reflexão. Deco, muito obrigado. Acho que foi animal assim, a conversa. Para mim foi incrível. Eu acredito que para todo mundo foi muito bom também. E obrigado por ter aceitado o convite. E espero que possamos ter mais conversas aí. De repente, a gente faz uma avaliação pós-programa aí. E aí a gente pode soltar todos os spoilers. Depois do programa eu posso soltar ainda alguns, que tem coisas que eu nunca mais vou poder falar na minha vida, mas enfim, daquele jeito, né? Contratos. Eu não quero os advogados da HBO me ligando aqui não, tô tranquilo. Mas pessoal, obrigado Bruno, obrigado mesmo aí pela oportunidade de estar expondo um pouquinho mais de como que foi a participação no programa, como que foi o aspecto mental, como que foi tudo. É um privilégio muito grande ter participado desse programa, ter representado o Brasil lá e ter tido essa oportunidade como atleta, né? Não só como atleta, como fã de escalada, né? Como eu já falei para você, eu tenho agora um pôster aqui, ó, autografado do Crixá, aqui atrás, aqui, ó. Tá chique. E tipo assim, foi um sonho muito grande realizado, e é um privilégio estar podendo compartilhar isso com vocês também. A comunidade escalada sempre foi minha família, sempre me abraçou muito bem, sempre me tratou muito bem. Eu me reconheço nessa comunidade, eu trabalho nessa comunidade hoje em dia e não me vejo fazendo mais nada da vida além disso, seja como pessoa pública, seja com a minha empresa, seja com outros projetos que podem surgir mais para frente. E é isso aí, cara, o nosso esporte está crescendo bastante. E amanhã, a partir das 4 horas da manhã, 4h01 da manhã, os próximos 3 episódios já vão estar disponíveis na plataforma de streaming, tá? Então, fiquem ligados aí, galera. Quinta-feira, dia 19, sai mais 3 episódios. E daí, na semana que vem, na outra quinta-feira, saem os 2 últimos episódios e finaliza. Vamos ver quem que vai ganhar o patrocínio da Prana e $100 mil. Boa! Dale, é isso aí. Quem quiser saber um pouco mais do Deco, o arroba dele, para quem não se ligou que está na mesma live aqui, @escalateco_. Tem o trabalho da empresa dele, que é a Fábrica de Forma. Beleza? E aqui, Mestres da Cadena, quem quiser mais informações também sobre a comunidade, é só mandar mensagem, estou sempre disponível. Eu, a Nádia, vamos te responder com o maior carinho. Beleza, galera? Boa noite, então, valeu, um abraço para todo mundo. Camon, velho. Camon, amanhã é o dia, hein, galera? Vambora. Obrigado pela oportunidade aí, Bruno. Um abraço para vocês. Boa noite. Isso! Boa. Ó, Crixá assinado aqui também.